YouTube, Instagram e TikTok, Mário Mandarim. Sigam lá, pessoal. Muita informação sobre China e principalmente ensinando. Né, Mário? Conta um pouquinho para a gente desse seu projeto. Você passa informação sobre China e também ensina o mandarim para brasileiros. Exatamente, tudo é português, mandarim. E eu trabalho bem o perfil do Instagram, né? Que hoje em dia tudo é o tal do Reels, né? São vídeos curtos ali, entre 1 minuto, 1 minuto e meio, em que eu busco conciliar tanto a questão do idioma, né? A questão dos caracteres, pronúncias, significados, quanto também com aspectos culturais. Então, tem tanto vídeos que eu vou falar apenas de algum assunto só cultural ou polêmicas, né? Que a China é cheia. E outros que, claro, a gente pode pegar um contexto, porque eles agem assim, porque na língua a gente tem esse histórico, e é por isso, né? E também posts em carrossel, então tem posts voltados a caracteres chineses, e posts mais sobre a língua em si, e posts que misturam tudo. Então tem, é bem China e mandarim. Legal, legal, muito bom. E hoje em dia a gente observa que existem mais brasileiros, né, fazendo esse tipo de trabalho, mas ainda é muito pouco, né? Eu vejo que recentemente, né, nos últimos 1, 2 anos, eu venho acompanhado mais, eu vejo que tá surgindo mais pessoas. Quando que você começou esse projeto? O Mário, por exemplo, Então, é um exemplo disso. Então, agora completou 1 ano, né? E eu comecei esse projeto justamente por verificar, assim, entender que tem muitos pontos a se melhorar nessa questão do ensinamento do mandarim, né? Porque tem muitos perfis que eles trazem o conceito de frase. Então, para falar essa frase, você fala tudo isso. E as pessoas às vezes não sabem falar nem A, nem B, e são colocadas, né, para fala tudo isso naquele vídeo, tudo muito rápido, então tem que rever ali uma série de vezes, né? Ou seja, a pessoa está comunicando com um público já do intermediário ou, se brincar, do avançado, né? E muitas vezes também as palavras em mandarim, elas são formadas por várias sílabas, por exemplo, né? Então, no meu perfil eu sempre busco explicar cada sílaba, entrar no detalhe de cada parte exatamente, sabe? Porque eu sinto que hoje em dia os perfis que existem são... É tudo muito rápido e não entra em detalhes, né? E também, então são várias demandas que elas acontecem, também a questão dos caracteres em si, para quem estuda chinês sabe, né, que os caracteres eles são formados por, assim, vamos chamar de traços, né, mas eles possuem componentes e radicais, então a gente pode decompor os caracteres, por exemplo, né. E essa decomposição, por exemplo, ela é muito pouco feita, então esse também é um caminho que eu falo, olha, para você memorizar que isso é isso, a gente pode quebrar ele em partes e entender essas partes, né. Então, eu busco esses diferenciais que, claro, o pessoal que frequenta, né, o meu perfil, eles já entendem mais qual que é a minha linha, né? Mas é bem nesse sentido de, olha, aqui a gente vai passo a passo e aos poucos as pessoas criando o interesse, né, para que elas possam sozinhas também fazer um estudo, né, ou anotarem um caderno, é que naquele vídeo ele falou aquelas palavras, tá, e nesse, essas outras, né? Tudo com bastante calma, né? Uma introdução ao idioma através desses vídeos. Não, E eu tenho uma excelente, curiosidade excelente. sobre o Mário. Diga. Yuri, tem uma curiosidade, acho que não só eu, mas todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir. O que faz Brasil um engenheiro, que é uma, né? É uma profissão, e hoje encaixar na agenda você dá aula de mandarim. Como foi teu início? Porque deve ter ocorrido, me corrija, Mário, mas deve ter ocorrido uma paixão aí pela língua. Tu deve ter, assim, um carinho grande e para poder estar dividindo agora o teu espaço com uma língua tão diferente. Pode tirar essa dúvida da gente como surgiu esse carinho pela China, que eu acho que todos que participaram, né, o Yuri, mais ainda que está lá, tem um carinho pela China. Mas qual que foi a tua trajetória que te levou para ter esse projeto? Então, eu, né, trabalhei na China 7 anos como engenheiro, né?
Eu sou formado em engenharia elétrica, eu trabalhava lá com engenharia de qualidade, engenharia de qualidade de fornecimento. E assim, eu sempre estudei muito chinês. E até o meu começo de China, eu fui professor. Na verdade, eu fui para a China para ficar 3 meses, mais 2 meses, fazendo um trabalho voluntário, sabe? Eu nunca fui para a China com a intenção de morar por 7 anos, né? Então, eu comecei no mundo do voluntariado, né? Até que, posteriormente, eu comecei aí sim a trabalhar como engenheiro. E nessa correria, assim, eu vou entrar em alguns pontos, mas primeiro rapidamente, né? E nessa correria dos 7 anos, eu vim para o Brasil no fim de 2019 e gosto muito de estudar mandarim. Sempre foi algo que esteve na minha rotina enquanto eu morava lá. E eu sempre percebi a importância de aprender, né? Porque a China está vindo com tudo, a tendência é só crescer, então estudar o idioma faz muito sentido. E nesse momento eu falei, não, vou começar esse projeto. Por quê? Primeiro, que igual você falou, eu gosto muito. E segundo, que se eu só engrenasse na engenharia, né? Se eu focasse só na engenharia, eu começaria isso com 52 anos, às vezes, né? Porque a gente no mundo corporativo vai assumindo mais responsabilidades, vai crescendo de cargos, e o tempo com certeza vai só diminuindo, né? Então eu falei assim, olha, agora eu vou tirar um tempo para focar nisso, para que de repente isso eu possa até andar com menos a minha presença possível, porque é necessário fazer um enorme trabalho, muita dedicação com relação a materiais e tudo mais, para que eu possa posteriormente equilibrar, né, os dois mundos, tanto a engenharia, que eu também gosto muito e não vou abandonar, quanto a questão do mandarim, que possa andar um pouco mais sozinho. Mas foi algo que eu pensei assim, não, se for só carreira, eu talvez com 70 anos eu falo, olha gente, vamos aprender mandarim comigo. E também assim, a minha história com o idioma tem muito a ver com tudo que eu passei na China. Eu comecei com esse voluntariado, então eu morei em casas de chineses, para você ter ideia, esse projeto era para Não, impactar você morou em realidades. casa chinesa. Morei em Não, casa peraí. chinesa. Brasil, você morou em casa chinesa? Não, Yuri, Mário, compartilha essa informação preciosa. Olha, então, porque não sei se você conhece, tem a IESEC, que é uma organização que você pode fazer trabalhos voluntários no exterior, tá? Ela é vinculada a faculdades, então normalmente tem um público que vai até 30 anos, se não me engano. E daí logo que eu formei, eu falei, não, eu quero ir para a China, eu quero fazer um trabalho voluntário, fazer parte da ESEC. E consistia assim, a gente impactar as realidades do interior da China, ali da província de Sichuan, né, ou Sichuan, que é onde tem os pandas na China, vamos falar assim. Mas que é onde teve um terremoto muito feio em 2008, que morreram 90 mil pessoas ali no interior de Sichuan, né? Então a ideia é ir nessas escolas, ir nessas comunidades, eu e mais 6 estrangeiros. Então fiquei 2 meses sem ver brasileiro. E eram várias escolas, vários lugares, e aí morava em casa de chinês, dos chineses, ou ficava em alojamento, né? E o pior lugar, vamos dizer, que eu fiquei foi numa cidade que foi muito atingida por esse terremoto, muito, muito pobre, lá em, chama Bajon. E que assim, a escola em si não tinha água encanada, banheiro era fossa ali pra gente usar, e aí, e no nosso alojamento era o do chão, né? Aí que foi a minha experiência, que, ó, pela primeira vez ter que usar o do chão, Raiz, que eu não sei se... já tudo muito bem raiz. raiz, e a realidade muito complicada. Ali as crianças, muitas órfãs, sabe? E tudo chão de terra batida, interior da China mesmo. Mas eu também fiquei em Chengdu, ou Chengdu, em casa chinesa, que foi um pouco melhor, que é apartamento melhor, assim, quarto bom, mas com os costumes deles, né? E o que sempre me chamava a atenção era assim, eles conversavam entre si, sempre naquela agitação, mas depois me passavam o que eles estavam falando da forma educada, sutil, silenciosa, mas entre si agitação, falavam um monte de coisa, depois uma frase de nada. Aí eu falava, não é possível, eles não falaram só isso, né? E isso Acredite, também foi me batendo... falaram. Isso, quem já foi na China vê isso, e eu comecei a ver nessa realidade, trabalho voluntário, e depois isso expandiu vezes 1000, né? Porque trabalhando como engenheiro,
eu fazia de tudo, desde encontrar fornecedor, auditoria de fábrica, negociação de preço, né, prototipagem, até controlar a produção. Então, em cada um desses processos, você vai ter lá confusão, né, presencialmente, todo mundo, eles todos falando aquele tanto de coisa, e te fala, ah, é isso. E aí você gera até uma certa paranoia, né? Você fala, não, eles devem ter falado mal de mim, devem ter falado que o projeto não dá certo, que o preço, devem ter falado só coisa ruim. E daí eu falei assim, não, agora sai esse estudo. Eu já estava estudando desde quando, assim, eu formei e eu tive um mês para ir para a China, né? E já comecei a estudar, arrumei os materiais até do MIT. E aí segui esse estudo, mas principalmente em Xangai, como engenheiro, criando uma rotina, né? Um hábito. Então, todo dia eu acordava mais cedo, né? Pelo menos 40 minutos só para estudar chinês, fazia aulas na empresa também. Mas eu criei um hábito fortíssimo, sabe? Então, eu lembro que assim, eu descia do prédio, ia até uma banca de revista, comprava o jornal, traduzia o jornal tomando café e ia para o trabalho. Então, até a banca de revista era o meu gatilho para eu estudar, sabe? E até o dia que a banca fechou, porque nessa época eu estudava muito aquele livro O Poder do Hábito, que fala assim, né? Você tem um gatilho que vai te fazer gerar uma rotina e tudo mais, né? E eu passei um pouco por isso, porque essa época eu tô falando 2013, 2014, só que aí a China saiu daquele mundo, né? Mais, vamos falar, analógico, para hipermoderno, internet e tudo mais, e a banca fechou, por exemplo, né? E aí foi até engraçado, porque eu fiquei um tempo assim, até sem estudar. Foi um boom de 2014 e 15, né, Mário? Eu estava na China também, eu também Exatamente. senti isso. Teve um Justamente. processo ali que eu acho que a gente estava no meio que naquele turbilhão, né? Que foi uma alteração Justo. muito grande no meu sentido. Completamente. E daí eu assim, nossa, agora não tem mais a banca, não tem mais o jornal, então acabou meu estudo, né? De tanto que eu tinha conectado as duas coisas. Até que, claro, eu me adaptei, encontrei o mesmo jornal, que é até aquele tal do Global Times, que é extremamente voltado às ideias da China, que até eu lia com cuidado, eu usava para estudar, né? Mas ali tem bastante, são informações tendenciosas, vamos dizer por aí, né? Mas e aí eu comecei a estudar mais online, fortalecendo online, e sempre debulhando, assim, entrando no detalhe de tudo. Até por ser engenheiro de qualidade, você tem que testar tudo, você tem que saber o detalhe de tudo. E, assim, você vai criando uma autocrítica com relação aos materiais que existem, né? Muitos, até os que são considerados melhores, na minha visão, são muito incompletos. E principalmente questão, por exemplo, tradução literal, eles não entram em cada palavra, cada pedacinho, falar, olha, isso daqui significa tudo isso aqui, e no fim significa tudo isso aqui. Não, eles falam, ó, frase, essas palavras é isso. E a lógica da coisa, né? Livro que ensina assim, vamos aprender um nome, depois aprender uma profissão e números. Aí você fala, poxa, não sei nem falar oi, tô aprendendo números. Então é um mundo muito engraçado, que eu falei assim, não, eu vou deixar minha contribuição... Eu quero que outras pessoas não passem o que eu passei, sabe? Que tem muitos caminhos que eu acho que não é... Mandarim não é difícil. É a questão de ter as informações. E ele só assusta, né? Pelos caracteres, lógico, aquela escrita lá, meu Deus. Mas tem caminhos, eu tô... virou uma missão minha passar o que eu puder para as pessoas. Em breve até a questão de cursos, né? Que hoje em dia o que eu posso ajudar é mais aula particular, em que eu vou tratar o aluno, né, de acordo com a realidade dele, né, tudo feito com precisão, de acordo com cada pessoa. Mas vem curso, vem muito material desse mundo do mandarim. E é bastante história, né, a China, até a parte da engenharia também é muita coisa. Mas basicamente é isso. Acho que eu falei bastante, né, gente? Não, tá ótimo. Falou pouco. A gente precisa de umas 5 horas para ouvir tudo, né? Olha que legal, história legal. Mário, né, engenheiro elétrico, trabalhou na China em diversas áreas, né? Vinculado ali ao comércio exterior, busca de fornecedores, inspeção de qualidade, é muito legal. Fez trabalho voluntário, viajou na China, morou na casa de chineses, participou de projetos em comunidades, agora e tem esse dom, né, com línguas, né, que geralmente quem é engenheiro não gosta muito de português,
ainda mais de chinês, né? Então o Mário tem Nossa. esse dom de tanto gostar dos números, por ser engenheiro, e também é bom nas línguas, né? E em chinês principalmente, né? Ele disse que não é uma língua difícil, então eu aconselho todo mundo que quer aprender mandarim procurar o Mário, porque com certeza ele aprendeu muito e vai te ensinar de uma maneira que vai ficar mais fácil o aprendizado.